O estudo de hoje aí é Estado dos Mortos, né? Que a Bíblia fala sobre isso, e a gente vai ver numa luz bem ampla. Esse assunto é muito importante. Primeiro, porque eu não comecei servindo a Deus, eu comecei servindo o Satanás, né? Então eu comecei do lado errado, e agora eu estou nesse lado aqui, e eu me sinto na obrigação de avisar os meus irmãos do cristianismo no modo geral, quão sério é essa questão do estado dos mortos e quão poderoso é o engano de Satanás nesse aspecto. Só para você ter uma ideia, 99,9999999% das religiões no mundo, tá? Elas creem na imortalidade da alma. E não parece que a Bíblia ensina isso. Então a gente vai verificar isso aqui agora, passo por passo, verso por verso, discussão. Possivelmente a gente vai levar umas 3 semanas aqui nesses assuntos para eu passar todo o conteúdo, né? Ou pelo menos 2 semanas. Vamos ver o que Deus nos concede aí, tá bom? Esse assunto para mim é tão importante que, assim, eu me tornei um estudioso mais dedicado às Sagradas Escrituras por causa desse assunto. Esse assunto, ele simplesmente abre horizontes, mente e traz aí reflexões muito sérias. Vamos lá, para a gente poder compreender esse aspecto aí, tá? Estudo número 50, Estados dos Mortos 1, né? Primeira fase aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso aí parece cena de filme, né? O pessoal aí morto numa cápsula, né? Em cápsulas, né? E o pessoal aí que trabalha nesse consultório para ressuscitar esse pessoal aí, né? Bem, quanto a gente olha e pensa que isso aí parece cena de filme, né? O negócio é sério, né? Ó, dá uma olhada aí na revista Galileu. Cientistas indianos ganham autorização para tentar a ressurreição de humanos, tá? Esse processo eles chamam de criogenia, tá? Dá uma olhada aí, nesse caso aqui é um desenho, né? Eles aí em cápsulas também. E aqui, ó, a BBC falando aqui, né? Antes de morrer, adolescente britânica com câncer ganha na justiça direito de ter corpo congelado, tá? Que é isso aí? Isso se chama criogenia, tá? A ciência agora está trabalhando com essa ideia de célula-tronco, de poder reavivar e tudo mais. Então eles estão trabalhando para ver se eles conseguem ressuscitar no ser humano. Então os seres humanos, eles antes de morrer, fazem um trato, pagam o valor. A última vez que eu vi, estavam 150 mil. Então pagam 150 mil reais lá. E aí o que acontece? Quando ele morre, é avisado rapidamente, os camaradas recolhem o corpo, aí tiram o sangue dele, trocam o sangue dele por um líquido e mergulha ele no nitrogênio e tudo mais lá e conserva o cara congelado, tá? Esse é o pensamento da criogenia, né? O ser humano, ele pensa assim porque ele não foi feito para morrer, né? O ser humano, ele foi feito para viver eternamente. Então ele não quer a morte, né? E aí os cientistas estão ganhando muito dinheiro, aí não vai ressuscitar ninguém, mas eles vão trabalhar com esse projeto aí, né? Aqui essa página aqui da super interessante, explicando como funciona a criogenia, né? O sangue é retirado, substituído e o corpo é colocado num tubo de nitrogênio líquido e tudo mais, né? Mas vamos para a Bíblia, né? Porque o homem não tem poder da vida e nem Satanás, tá? Eles podem fazer ilusionismo, mas poder da vida só tem Deus. Em Gênesis 2, verso 7, é a passagem em que Deus cria o homem, tá? Gênesis 2, verso 7, está escrito o seguinte: Fez Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse verso aqui é crucial. Esse verso ele não diz que o homem tem uma alma, diz que o homem é uma alma. Veja,
formou Deus o homem do pó da terra. Então, lá o corpo dele. E soprou-lhe nas narinas dele o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, não a ter alma vivente. E isso é muito importante, a gente compreender que o homem é uma alma e não tem uma alma. Mas o Éder vai ter várias passagens na Bíblia falando que o homem tem uma alma. É verdade, mas isso é questão de tradução. Por exemplo, no Novo Testamento, a palavra alma é a palavra psique. Dessa palavra é que vem psicologia, ou seja, tem a ver com a sua mente, com o seu raciocínio funcionando e tudo mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque os homens traduzem de acordo com a sua visão, e isso cola na nossa cabeça como se fosse verdade, tá? Mas a gente vai desmistificar um pouco essas coisas aí e vamos compreender melhor este assunto. Olha só que coisa interessante. Deus fez o homem do pó da terra, né? Então, Gênesis 2, verso 7, ele revela que o homem não tem alma, mas que o homem é uma alma. Você vê lá o pó da terra, que ele fez o boneco, correto? Pó da terra, mais o fôlego de vida, que é a energia vital que Deus mandou, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então, o homem é uma alma viva, né? Por exemplo, quando a gente fala que vamos ganhar almas para Cristo, você não está indo buscar uma entidade que saiu de dentro da pessoa, não. Você está buscando a pessoa. Almas são pessoas. Vamos verificar que almas são pessoas? Abram suas Bíblias aí no livro de Atos. Atos, capítulo... Tem Atos 3, tem Atos 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Atos, capítulo 2. Atos 2, verso 41. Olha o que diz a Bíblia. Os que de bom grado receberam sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em algumas versões vai dizer pessoas. Ou seja, é um termo intercambiável. Alma quer dizer a pessoa inteira, quem ela é, no modo completo. Se você olhar também no verso, quer ver? 42 e 43, vai falar assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor. Em cada pessoa havia temor. Vai em Atos 7. Atos 7. Você vai em Atos 7. Você vai ver lá o discurso de Estevão, né? E no discurso de Estevão, ele vai falar que Jacó subiu com sua família, com sua parentela, para o Egito. E lá no verso 14, olha só o que ele vai escrever. José mandou chamar seu pai Jacó e sua parentela, que era de 75 almas. De novo, nós verificamos aqui a ideia da palavra alma se referir à pessoa, a pessoa no modo completo. Ela não está separada, é quem ela é, tá? Então, voltando, Gênesis 2, verso 7, diz que o homem é uma alma, e não que o homem tem uma alma. Deus pegou o pó da terra, juntou com o fôlego de vida, e o resultado foi a alma viva. O homem é uma alma viva. O homem é pó da terra, mais fôlego de vida. É isso que o homem é isso que diz as Sagradas Escrituras. Isso aqui cabe até uma matemática, né? Se você pega a pó da terra e soma mais fôlego de vida, você tem a alma vivente. Obviamente, é só você retroceder para saber o que acontece quando a pessoa morre. Ora, se eu tenho pó da terra mais fôlego de vida e eu junto os dois para formar uma alma, o que acontece com a pessoa quando ela morre? O pó volta a ser pó e o fôlego volta a ser fôlego. Fôlego divino, né? Uma energia vitalizante, é um pouco diferente. Mas ela não tem pensamento, não tem razão, não tem bate-papo nem nada. É apenas o fôlego poderoso de Deus, o poder de Deus
E não, nada a ver com uma entidade que sai de dentro de mim e tudo mais, que nem se vê nos filmes, nas novelas, tá? Vamos lá, prosseguir aí, para a gente continuar aprofundando-nos nesse assunto. Uma acusação dos estudiosos, no modo geral, e que querem dar uma razão para a Bíblia, assim, eles querem dizer que Gênesis é um livro figurado. E aí eles zombam, né? Que Gênesis é um livro figurado. Eles vão lá falar. Ah, a cobrinha falou. O Adãozinho não podia comer do fruto. A desgraça entrou no planeta Terra porque o homem comeu do fruto. Foi isso. Então, eles zombam, né, na ideia de Gênesis ser literal. E nós já estudamos bastante. Para quem está participando aqui a primeira vez, nós temos o canal de Escritura, Fé e Razão. Você coloca Escritura no latim, né? Com P mudo, S mudo também, né? Escritura. Você coloca fé no YouTube, ele já vai aparecer. Né? Se você colocar só Escritura, não vai aparecer. Tem que colocar Escritura, Fé e Razão. E aí, eu acredito que os 6, 7 primeiros estudos que tem no canal, lá no Escritura, você vai verificar que ele vai trabalhar esse assunto, esse tema aí, e vai mostrar que Gênesis é literal, tá? A gente trabalhou isso aí, tem algumas evidências, quem sabe a gente volte isso aí em outro momento. Mas isso aqui faz toda a diferença. Vamos lá compreender esse aspecto aqui, se Gênesis é literal ou figurado, nesse sentido da criação do homem, né? Olha só a coisa interessante. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra. Não é curioso que a gente tenha no corpo os mesmos elementos que se tem no pó da terra? Magnésio, sódio, enxofre, cálcio, potássio, cobre, zinco, selênio, molibdênio, flúor, fósforo, nitrogênio, oxigênio, carbono, iodo, manganês, cobalto, lítio, estrôncio, alumínio, silício, chumbo, ferro e muito mais. Então, olha só a coisa interessante. Parece que quando a Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra, com essa associação, parece que não é um negócio que foi simbólico, parece que foi literal mesmo. Deus fez o homem do pó da terra. Ele é poderoso para isso, né? Vamos ver mais também, que na página do Science Daily, né, foi publicado um estudo aqui, né, um resumo do estudo de Dan Luo, da Cornell University. E esse camarada, ele diz o seguinte aqui, ó: a argila pode ter sido o berço da vida na Terra, sugere novo estudo. E por que o Dan Luo, um cientista, afirmou isso? Porque ele percebeu, e essas são palavras dele, que a argila tem capacidade para fornecer confinamento para o surgimento de biomoléculas, moléculas da vida. Então, a ciência aproximou as suas ideias da ideia de Deus. E isso é bênção para nós. Então, isso aqui começa a mostrar para a gente que parece que quando Deus criou o homem, ele criou literalmente. Pelo menos em relação ao pó da terra, a gente viu aí uma associação bem interessante. Em relação ao fôlego de vida, você vai verificar que a descrição bíblica parece que também foi meio que literal. Não era algo simbólico para falar de uma entidade que entra na gente, né? Vamos lá, prosseguir aqui no nosso estudo. Aqui são as palavras que aparecem em Gênesis 2:7, né? A palavra soprou, tá? Ele é usado aí o verbo nafá. E esse verbo quer dizer soprar ou insuflar, né? Exatamente como a gente faz ao encher uma bexiga, né? Então, ele usa um verbo que tem a ver aí com essa questão de ar. Olha só que coisa interessante. Outro detalhe interessante é que a Bíblia menciona que ele soprou nos narizes de Adão. Então, veja, usa um elemento sopro e agora liga ele ao nariz. Parece que é uma literalidade nesse aspecto aí. E a literalidade continua quando ele usa outra palavra, né? Que é a palavra nechamá, que é usada ali também de Gênesis 2:7, que é o fôlego ou respiração, tá? Eu tô colocando aqui, ó, esse negócio aqui não fui eu que escrevi não, tá? Isso aqui eu tirei
do léxico de Strong, né? Então, aqui, ó, você vai ver, ó, Nashan, vento, tá? Um raivoso ou fôlego vital, né? Um forte ou fôlego vital, né? Uma inspiração divina, um intelecto, tudo mais, né? Olha aqui, a respiração, né? A inspiração, aí pode ser traduzido por alma, por espírito, tudo mais. Então, a palavra neshama, que tem a ver com essa ideia de fôlego, porque fala, ó, sopro, sai da boca, correto? Ele menciona o nariz e menciona agora o fôlego, a respiração. E aí usa a palavra rai, né? Na realidade é o raiá, né? Que quer dizer vida, né? Vivo ou vivente, né? Então, alma vivente. Então, a definição aí que ele passa aí, ó, de nefesh, que é a palavra alma, usada em Gênesis 2:7, olha só o que ele passa. A alma foi traduzido, mas olha só, ser vivo, ou seja, a pessoa viva, a vida da pessoa, o eu, né, que é onde a gente fala o meu eu, a pessoa, desejo, paixão, apetite ou emoção. E a origem dessa palavra, ela vem de criatura que respira, animal com vida. Pode se referir ao corpo ou à mente. E é isso que ele está dizendo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, na faixa, propriamente, uma criatura que respira, um animal, uma vitalidade de animal, né? Usado também largamente aí no sentido literal, né? Acomodado ou figurativo, com um senso de corpo ou mente. Então, ela é aplicada muitas vezes ao corpo ou à mente, a mesma palavra. Então, você não tem a ideia nessa palavra de uma entidade, de um ser dentro da gente, como ensina lá o filme Ghost, né? Mas vamos lá prosseguir mais aqui para a gente compreender esses aspectos aqui importantes. Alma não é nós dentro de nós, tá? Você é o todo. Você não é um você dentro de você, você é o todo. Você é o pó da terra mais o fôlego de vida, que vai dar o seu raciocínio, que é você também. E quando você morre, acaba o raciocínio, porque não tem energia vital para fazer o cérebro funcionar. Então você volta a ser um corpo que vai virar pó daqui a um tempo, né? O fôlego que volta para Deus, e, enfim, a gente vai ver essa questão mais aí o que acontece. Um exemplo para a gente compreender melhor esse aspecto é a lâmpada. Por exemplo, você tem os mecanismos físicos aí da lâmpada, mas ela não ilumina. Ela representa, no exemplo que a gente quer dar, ela representa o pó da terra. Deus fez o boneco aí. Aí é como se fosse o Adão no pó da terra lá, o boneco de barro. Não tem luz, não tem vida, não tem inteligência, não tem nada. Você precisa, para acender essa lâmpada, unir a esses elementos físicos a energia elétrica, correto? Então, quando você une a energia elétrica mais a lâmpada física, você tem, então, a luminosidade. Da mesma forma, quando você pega o corpo do ser humano e você une a energia vital, que é o fôlego de vida que Deus mandou, aí agora você vai ter um ser humano vivo. Pó da terra mais fôlego de vida, agora você tem uma alma vivente. Então, quando você morre, acabou essa alma vivente. O pó foi para a terra e o fôlego voltou para Deus. É a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, uma água salgada, correto? Você pegou água, colocou sal, tá, água salgada. E se você dessaliniza essa água, separando a água do sal? Onde é que foi a água salgada? A água salgada acabou, porque você separou o elemento, os elementos constituintes dela. Agora o sal está de um lado, a água está do outro. A água salgada não é nenhum e nem outro. A água salgada é só quando os dois se unem. E assim é o ser humano. Você é uma alma. Só que você só está vivo quando você está unido. Vamos lá para aspectos um pouco mais claros aí dessa história para a gente crescer. Esse texto é muito conhecido, Eclesiastes 12, verso 7, ele vai explicar o que acontece com o homem quando morre. Olha só o que Salomão, que sentou para escrever o que acontece com o homem quando morre,
olha só o que ele escreveu. O pó volte à terra de onde era, de onde veio. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, na morte, que ele está escrevendo sobre morte no capítulo 12, capítulo 9 ele já menciona, né? E aí no capítulo 12 ele trata sobre a brevidade da vida, que a vida é vaidade, e que a gente passa e tal. Então ele vai descrever, de fato, na literalidade, o que acontece com a pessoa quando morre. E aí ele fala que o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você tem que associar essa passagem com Gênesis 2:7, quando Deus pegou o pó da terra e o fôlego de vida e juntou. Ele está usando a mesma linguagem. O pó volta à terra como era, então ele volta a ser pó. E o fôlego volta para Deus, que o deu. Agora, queridos, as pessoas, como foi traduzido aí pela palavra espírito, aí as pessoas têm uma mentalidade espírita, da sociedade espírita, né? Essa palavra, quando diz espírito, é tipo um ser que vaga e tal. Então sai o meu ser, a minha alma, o meu espírito e vai pra... E não é isso. É apenas o fôlego de vida. A palavra usada em hebraico é a palavra ruach. E essa palavra, ela quer dizer fôlego, vento, alma, nesse sentido. Então, olha só que coisa importante. É a palavra volta no texto. Note a palavra volta. Volte, 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 volte. Essa palavra é importante. Por quê? Simples. Volte, ele vai exigir o retorno a um estado de não vida, tanto ao pó quanto ao espírito. E a palavra ali, espírito, é ruá, que é a palavra que significa fôlego, ar, que Deus deu, aquele fôlego de vida. Então, eles vão voltar a ser o que era. Agora, eles acreditam, eles estão ensinando que quando a pessoa morre, sai o espírito e ele vai vivo para o céu como pensante e tudo mais. Isso não faz sentido com a palavra volta, porque se faz sentido com a palavra volta, a pessoa precisa acreditar que antes da criação, o homem já existia. Deixa eu explicar para vocês. Deus pegou o boneco, correto? E soprou o fôlego de vida. Pronto. Aí o pó volta a ser o que era. E o fôlego também volta a ser o que era. Mas estão ensinando na sociedade que esse fôlego é tipo uma alma nossa que volta lá para o céu e ela é inteligente e tudo mais. Amigo, se ela vai voltar a ser o que era, então ela existia antes. Deu para você entender? Então esse camarada tá acabando a crer em reencarnação ou algo do gênero. O que não faz sentido. A Bíblia diz que Deus estava criando o homem, a origem dele era ali. Então, se ele não tinha consciência, ele não tinha a inteligência naquele período, o fôlego, também não vai ter quando ele sai. Ele volta apenas como fôlego de vida. Essa é a explicação básica aí para este assunto. E vamos prosseguir mais. Olhando um computador agora como exemplo do ser humano. O computador ele tem um cérebro chamado HD, que a gente é a sigla para hard disk, né? Disco rígido. É um disco bem duro, né? Quer dizer, é um retângulo ali bem duro, dentro que está o disco, e ele é fechado a vácuo, é duro mesmo. E esse disco rígido é onde a gente armazena as informações do computador. É o cérebro do computador. Só que é o seguinte, você não consegue acessar as informações do computador sem energia elétrica. Você precisa unir a energia elétrica a esses mecanismos de software e hardware do computador. Hardware são as partes que você consegue pegar. E software são aquelas partes de programas, né, de programação. Então, para você ter acesso a essas partes de programação, as informações do cérebro do computador, você precisa unir com a energia elétrica. Da mesma forma, o ser humano, ele é como se fosse um computador, quando Deus fez lá com o pó da terra. Tem lá o cérebro dele, lá, o HD lá, o cérebro. Mas ele não faz nada, não pensa nada, sem energia vital que Deus deu. E aí, quando Deus deu o fôlego de vida, aí então os dois juntos é a alma vivente. Mas o que acontece? Quando você puxa da tomada, você já não tem mais acesso às informações do
do cérebro do computador. Da mesma forma que acontece com o homem. Quando a gente morre, já não se consegue acessar as informações do cérebro. As informações estão no cérebro. Não morreram, Deus guardou de alguma maneira lá. Nas células, não sei. Mas o que acontece? Elas não são acessíveis, porque não tem energia vital para fazer o cérebro funcionar. Vamos lá prosseguir mais aqui para a gente conhecer aqui esses aspectos. O que Deus falou que aconteceria com essa alma humana, né? Que a alma é o quê? Pó da terra mais fôlego de vida. Você, né? A pessoa. O que Deus falou que aconteceria com ela se essa alma desobedecesse? Deus disse o seguinte, ó. Gênesis 2, versículo 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi a fala de Deus. Deus disse que se o homem pecasse, ele morreria. Então entenda, quando Deus criou o homem, ele não criou o homem com a faculdade de morrer. O ser humano, ele ia viver eternamente, se fosse obediente a Deus. Mas diz a Bíblia, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então ele não podia pecar, porque se ele pecasse, ele morreria. E o pecado, o que é? 1 João 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei. Então o homem não podia quebrar a lei de Deus. Não podia pisar a lei de Deus. Se ele pisasse a lei de Deus, entrou em pecado e o pecado gera morte. E ele falou, homem, se você pecar, você vai morrer. Então, para Deus, o homem no pecado é mortal ou imortal? Pelas palavras dele, é óbvio que o homem é mortal no pecado. Agora, Deus tem um adversário que pensa diferente dele, correto? Pensa diferente dele. E que mentira que Satanás ele introduziu aí na humanidade, contrário a essa fala de Deus. Dá uma olhada quem é que disse que o homem é imortal. Gênesis 3, verso 4. Disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. Mas serpente não falam, tá ok? Essa aqui foi uma sessão, a primeira sessão espírita do mundo, tá? Os demônios podem possuir animais? Podem. Você verifica aí que a bruxaria usava muito, por exemplo, gato preto. E aí os gatinhos pretos, tadinhos, sofrem até hoje por causa desse estigma que foi criado. Você vê na própria Bíblia, Jesus foi expulsar o legião lá, que era uma legião de demônios no corpo do endemoniado de Gadara. E aí os demônios falaram assim, Senhor, não expulsa a gente não, manda a gente para os porcos. E aí então Jesus falou, pode ir. E eles entraram nos porcos, lançaram os porcos no mar. Então o demônio possui sim animal. E a primeira possessão demoníaca, igual essa que acontece no espiritismo aí, que eles falam que é pessoas que morreram, que estão voltando, não é nada, são os demônios que hipnotizam as pessoas e usam essas pessoas como seu instrumento, né? Então, ele usou a serpente. Então, ali é Satanás. Você vai verificar que é Satanás em Apocalipse 12, verso 9. Porque a Bíblia fala assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha, esse Diabo e Satanás, ele diz que era a antiga serpente. Que é a antiga serpente? João está lembrando do Gênesis. Ele está falando que essa serpente era Satanás. Então, Satanás disse para a mulher, pode pecar que você não vai morrer. Então, Deus diz em Gênesis 2, versículo 16 e 17, que o homem no pecado é mortal. Satanás, em Gênesis 3, verso 4, é quem diz que o homem no pecado é imortal. Então, vai vendo de onde está saindo essa teoria da imortalidade da alma, tá? Que a alma não morre. Nós vamos verificar aqui os aspectos históricos e tudo mais. Depois vocês vão poder ir atrás para verificar. Então, não é Deus que fala que o homem é imortal, mas Satanás. É ele quem fala. Então, nós temos aqui, dois lados em oposição. A verdade, que é Deus dizendo que o homem é uma alma mortal, porque Ezequiel 18, verso 4, e Ezequiel 18, verso 20, diz exatamente essas palavras. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia, então, em Ezequiel 18, verso 4, diz que a alma é mortal e não que a alma é imortal.
Aí vem Satanás em Gênesis 3, verso 4, e diz: é certo que não morrereis. Então, enquanto Deus está ensinando que a alma é mortal, que o homem no pecado é mortal, Satanás está dizendo que é imortal. Então, é a verdade versus a mentira. Vamos ver como essa mentira de Satanás ela prosseguiu ao longo da história, né? Diz a Bíblia que Apocalipse 12, verso 9, diz que ele é o diabo e Satanás que engana todo mundo. Sabe o que é engraçado? No mundo inteiro, essa doutrina da imortalidade da alma, ela é crida. 99,999999999% das religiões do mundo, elas acreditam em imortalidade da alma. Mas espera aí, quem disse que o homem é imortal no pecado é Satanás, não foi Deus. Não foi Deus. Se você olhar, por exemplo, Paulo, lá em Timóteo, ele diz que o único que de fato tem imortalidade é Deus. Tá? Se eu não me engano, 1 Timóteo, deixa eu ver se é 6,16. 1 Timóteo 6, verso 15 e 16. Ele fala assim, ó, a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível. Os anjos, eles são imortais condicionalmente, porque se eles pecarem, morrerão. Por exemplo, Satanás e seus anjos serão destruídos. Eram anjos. Mas por quê? Pecou. E o salário do pecado não é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Então, se o cara tá vivendo a vida eterna, tá no inferno queimando eternamente. Então, o salário do pecado não é a morte, o salário do pecado é a vida eterna. Então, não é assim. Vamos lá prosseguir para a gente compreender essa questão histórica de como que essa imortalidade da alma espalhou pelo mundo. Começou em Gênesis, como vocês viram aí. Ele falou que se Eva comesse, ela não morreria. E aí ele passou para vários outros povos, tá? Babilônicos, Medo-Persas, enfim. O mais importante desses povos que levou essa mensagem adiante foram os egípcios. A cultura egípcia, gente, tudo era religião. Tudo, tudo. Então, cada desenho, cada pirâmide, cada obelisco, tudo era religião. Tudo era religioso. A cultura egípcia é puramente religiosa. E olha só o que diz esse site aqui, ó, da história, tá ok? Ó? História, textos e imagens, tá ok? Olha o que ele fala, ó. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Segundo sua doutrina religiosa, a alma mantinha uma estreita ligação com o corpo físico, vindo visitá-lo depois da morte. Por isso, o corpo precisava ser conservado mediante o processo de mumificação, para proteger-se da decomposição. Alguém falou alguma coisa aí? Quer fazer uma pergunta? Não, só abrir o mar. Quer falar alguma coisa aí? Alguém fez alguma pergunta que eu não ouvi? Então, o senhor está dizendo que a imortalidade não existe para o homem? Ainda não. Romanos 2 diz que Deus vai dar a imortalidade para o homem. Só que é por meio Em da vida, o ressurreição. homem não tem imortalidade. Só pela fé. Pela fé nós temos. Pela fé eu tenho a justiça de Cristo agora. Mas ela não está aqui, está lá no banco no céu. E se quiser assim fazer um adendo, por gentileza, com licença, eu diria que a imortalidade inerente só tem na divindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A imortalidade dos anjos e dos homens após a volta de Jesus será uma imortalidade imputada. Ela não é inerente, ou seja, não está dentro de nós. É assim, é assim, é que você usou o termo imputado, ele não vai casar aí.
porque ela é comunicada, né, em nós mesmos. Mas ela não é nossa por, digamos assim, é nossa por empréstimo. Enquanto ele mantiver nossas vidas, nós estamos vivos. Outorgada, é melhor, talvez ficaria melhor. Outorgada, aí sim, beleza, aí fechou. Porque imputada é considerada, ela não só é considerada, ela vai ser nos dada. Nós não morreremos mais. Mas não porque ela nos pertence como algo inerente, natural da humanidade. Inerente não vai estar dentro, mas, mas que ela é concedida a nós, né? O texto de Romanos 2, cara, ele vai falar isso, que a gente vai receber a imortalidade, né? Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Romanos 2. Daqui a pouco eu vejo isso aqui e aí eu passo aí para vocês, tá? Deixa a gente passar essa ideia histórica aí. Mas, Marco, a pergunta que você fez, eu já diria para você olhar Ezequiel 18, verso 4, Ezequiel 18, verso 20. Leia esses versos e você já tem a resposta se a alma humana é mortal ou imortal. Tá? Vamos lá prosseguir aqui. Que a gente aprende que a gente já somos, a gente tem uma alma imortal, no caso, não um corpo. A gente aprende isso, mas a gente tá vendo que não é dessa forma. Exatamente. Você vai ver quem ensinou isso aí foi Platão. Eu vou ensinar aqui hoje. Esse é o pensamento de Platão, que foi introduzido na igreja e tudo mais. Apesar que era um pensamento já antigo, e ele condensou esse pensamento na sua obra Fédon. E essa obra chegou ao cristianismo. E aí o cristianismo passou a veredar por esse caminho, depois de Agostinho. A gente vai lá, a gente vai acompanhar passo a passo aí. Mas verifique isso aí, anota, não creia em tudo que eu estou falando, não. Vai anotando e vai verificando se o que eu estou falando faz sentido ou não. Veja que os inimigos de Deus, aqui os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. E segundo a doutrina religiosa dele, a alma mantinha uma estreita ligação com o corpo físico, vindo visitá-lo depois da morte. Por isso é que eles precisavam fazer múmia. Eles faziam múmia porque eles achavam que a alma saía, ia para o paraíso, tal, tudo. De vez em quando ela via dar uma visitada no corpo. Então o corpo tinha que ser conservado para ela poder visitar. Olha aí um outro site agora do UOL aí, ó, site Educação. Ele diz aí, ó, segundo o sistema de crença egípcios, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Cara, isso não é Bíblia, cara. Isso aqui é o egípcio. Com isso, acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para outra existência. Então, a doutrina egípcia, ela veio passando de Satanás, sai para os outros povos, dos povos mais importantes que manteram essa doutrina. Todos os povos mantiveram, mas os mais importantes foram os egípcios. E a gente está vendo aqui os documentos sobre. Só que os egípcios, eles tinham o costume de enterrar os seus tesouros junto com as pessoas. Então, por exemplo, eu quero ter o meu cavalo comigo no paraíso. Então, quando eu morria, os camaradas matavam o meu cavalo e enterravam comigo. Aí eu quero levar o meu celular o paraíso. Vai que alguém me liga daqui da terra, eu atendo lá. Então, os egípcios, eles colocavam os iPhones dele nos sepulcros. Óbvio que eu estou exemplificando, né, gente? Colocavam tesouros e coisa do tipo. E os homens, os ladrões de túmulos, começaram a crescer. Por quê? Porque eles tinham grandes riquezas ali. E na época do inverno, que o pessoal não ficava zanzando ali nas tumbas, era a época deles ir na madrugada lá, invadir os túmulos, tirar os corpos e pegar os tesouros. E não somente. Eles roubavam até as múmias, porque as múmias pegavam fogo. Então, no inverno era muito bom para fazer uma fogueirinha. Leva a múmia, meu irmão, que ela tem pano suficiente, tem química suficiente, queima muito bem, demora para queimar. Então, eles usavam esse trabalho, né? E isso começou a dar problema para os egípcios, porque os egípcios criam que a alma vinha visitar o corpo, mas se o corpo foi destruído, e agora? Os egípcios, então, passaram a fazer imagem das pessoas depois que elas morriam. Então, toda vez que uma pessoa morria,
não só embalsamava o corpo e fazia lá a mumificação, eles também faziam uma imagem da pessoa. Por quê? Porque se os caras roubarem o corpo, eles não roubariam aquela imagem da pessoa, que era feita de pedra, de mármore às vezes, né? Eram pedras pesadas. O cara não ia levar aquela pedra que não tinha valor. Então ficava a imagem do cara. Aí a alma, se ela vinha visitar o corpo e não encontrasse a múmia, ela podia descansar ali podia descansar ali na estátua, né? Então eles começaram a fazer estátuas depois de mortos. Por quê? Porque começaram a saquear o túmulo e levavam as múmias também, destruíam as múmias também. É por isso que você vai ver por exemplo, essa aqui é a máscara mortuária, veja, de ouro, né? Então o pessoal ia roubar. Então eles faziam, tá vendo o sarcófago dele aqui, ó? Tá vendo ó, a imagem dele próprio? Então é ele aqui, é a máscara dele aqui, e era ele lá dentro ainda. Então a pessoa abria, levava a múmia, mas deixava aí a imagem, então a imagem podia receber o corpo. Não sou eu que estou inventando isso. Ó, eles mesmos dizem aí, ó, esse site aqui. Ó. Olha lá. Mas poderia acontecer que a múmia fosse destruída, mas essa eventualidade fora prevista. Para preveni-la, colocavam no interior do túmulo a estátua de um morto, percebe? Ó, a múmia, e ainda assim a estátua dele, né? A estátua do morto, destinada a receber a alma, na falta ou destruição da múmia. Então, se a múmia fosse roubada, destruísse a múmia, podia-se então a alma descansar na própria pessoa. Veja que era a imagem da pessoa que está ali dentro, né? O site falando sobre isso. Essa cultura continua até hoje. O catolicismo recebeu isso por sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é mistura de crenças religiosas. Então, essas imagens do catolicismo aí, quem são essas pessoas? Pessoas más? Não. Tudo pessoa, gente boa aqui, tá? Todas essas pessoas que viraram santos aí na Igreja Católica, eles eram pessoas consagradas a Deus, serviam a Deus, fizeram coisas boas e alguns possivelmente fizeram milagres mesmo. Quer dizer, Deus fez milagres por meio deles. E eles não queriam adoração para si mesmo. Mas aí depois que ele morre, a comunidade faz um processo, tá? E manda para o Vaticano. E aí eles analisam. E aí o segundo passo é eles beatificam o cidadão. E o terceiro passo é que eles canonizam, colocam ele no rol de santos da igreja. Isso aí está ligado com a cultura egípcia. Porque é a mesma cultura de fazer uma imagem depois que a pessoa morre. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um ursinho aqui. Esse aqui é o Santo Urso, beleza? Santo Urso. Ele morreu. Ó, ele morreu. Pá, morreu. Aí vou lá, fizemos uma imagem do Santo Urso. Quando eu me dirijo ao Santo Urso e eu falo com ele, Santo Urso, estou precisando de um dinheiro e tudo mais, e eu recebo esse dinheiro, eu atribuo ao Santo Urso que me ouviu, que me entendeu e que me atendeu. Ou seja, desse jeito, o catolicismo reestabeleceu a conversa com mortos que a Bíblia proíbe. Deu para você entender? A pessoa morre. Aí depois que morre, faz uma estátua. Aí a pessoa agora começa a conversar com a estátua. Ou seja, aquela comunicação com os mortos. E, queridos, Deus não proibiu porque é possível conversar com os mortos. Deus proibiu exatamente porque ele sabe que Satanás se vale disso, se disfarça do morto, responde à oração da pessoa, e aí a pessoa depois está lascada, amarrada agora na crença espírita que Satanás inventou e a mantém. Olha só que coisa interessante isso aqui. Que diz a Bíblia em Deuteronômio 18, 10 a 12. Deus estava entrando com seu povo
na terra de Canaã, que na realidade era a terra deles. Eles foram para o Egito, e aí a terra deles foi invadida, e agora eles estão retomando a terra deles. E aí Deus que veio trazer eles para a terra prometida, olha o que eles falam. Não haja em vosso meio, ó, Deus não queria em vosso meio, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinho, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, queridos, essa comunicação com os mortos, que é proibida, ela é restabelecida quando o catolicismo tira o mandamento da Bíblia que proíbe a adoração de imagens de escultura e começa a cultuar imagens. Se você olhar em Daniel, capítulo 7, verso 25, ali ele está falando sobre o papado. Estudos anteriores nossos aí no canal já explica sobre isso, né? Você vê lá os estudos de Daniel. Então explica que Daniel 7, verso 25, aquele chifre pequeno era o papado. E a Bíblia fala no verso 25 que ele faria, proferiria palavras contra o Altíssimo, e ele fala várias coisas contra Deus. Por exemplo, ele diz que perdoa pecado, tem poder para perdoar pecado, que as pessoas podem vir se confessar com eles. Mas, queridos, se eu ofendo você, eu tenho que pedir perdão para Deus e não para os homens. Porque Deus é ofendido. Só Ele pode me perdoar. Quando eu digo que eu posso receber a sua confissão e te conferir perdão, eu estou me colocando no lugar de Deus, que é o ofendido. Percebe? Proferir palavras contra o Altíssimo. Daniel 7, verso 25 ainda diz que ele destruiria os santos do Altíssimo. E ele matou mais gente que as guerras mundiais juntas. E também, né, Santa Inquisição e tudo mais. Depois ainda veio as cruzadas, entre vários outros aspectos. Então a gente vê aí, proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos. Ele também mudou os tempos, que é os calendários, né? Você vai verificar. Na época do imperador romano Rômulo, era só 10 meses. E quem inventou os meses de janeiro e fevereiro foi Numa Pompílios, imperador romano, que é Janus, janeiro em adoração a Janus, que era um deus que tinha a cabeça para frente e para trás, que ele dizia que olhava para o ano futuro e o ano passado. Fevereiro em adoração a Februa, que era o deus da febre. Que mais que ele mudou nos tempos? Tá, vem o calendário de Juliano, do Júlio César, que consertou algumas coisas no calendário Numa Pompílios. E o último calendário é o calendário que nós usamos, chamado calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório. Então a Bíblia está certa ali em Daniel 7, verso 25, falando que ele mudaria os tempos. Mas ele mudaria outra coisa lá em Daniel 7, verso 25. Diz que ele mudaria a lei. E se você considerar os mandamentos da Igreja Católica, vou jogar na internet aqui para a gente ver aqui. Ó. Os mandamentos da Igreja Católica. Vamos jogar aqui. 10 mandamentos católica. Você vai ver que é contrário da Bíblia. Olha lá, ó. O primeiro mandamento da Bíblia é não terás outros deuses diante de mim. O da católica diz, ó, adorar somente a Deus sobre todas as coisas. Aí o segundo mandamento da Bíblia é não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Ele vai proibir a adoração de imagem de escultura. Mas veja que o catolicismo mudou, tirou o mandamento da lei. Ó. O mandamento não tem mais de adoração de imagem de escultura. Exatamente porque eles inseririam as imagens na igreja, absorvendo a cultura grega aí. A Bíblia ainda fala que guardar domingos e festas. A Bíblia fala para guardar o sábado, ele mudou para guardar domingos e festas. Enfim. Então ele mudou a lei. E por isso que ele tirou esse mandamento da lei de Deus. E a gente deve estar atento a isso. Porque isso é para inserir o espiritismo na comunidade moderna. Agora, olha só que coisa interessante. Há pessoas hoje que são devotas dos apóstolos de Cristo. São Judas Tadeu, André, São Pedro. Há pessoas que são assim. São ou não são? São devotas.
elas não se dão conta do que está escrito em 2 Coríntios 11, verso 13 e 14. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios 11, verso 13 e 14, o que vai acontecer nesses finais do tempo. 2 Coríntios 11, verso 13 e 14. Olha o que diz a Bíblia. 11 a 15, quer dizer, né? 13 a 15. 2 Coríntios 11, verso 13 a 15. Pois os tais são falsos apóstolos, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, obreiros que fazem fraudes, que se transfiguram, se transformam em apóstolos de Cristo. E não é de que admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. E não é muito que seus ministros, os seus anjos, se transformem em ministros de justiça. Queridos, no final do tempo, os apóstolos de Cristo vai aparecer, mas é os demônios para enganar as pessoas. E Satanás vai vir como um anjo de luz, dizendo ser Cristo, e vai fazer muitos milagres. E nós precisamos estar atentos a esse aspecto, porque o Espiritismo será o braço direito que vai fazer avançar essa mensagem de Satanás. Porque é muito forte. A gente que está ligado só com o natural, quando a gente vê o sobrenatural, para a gente parece que tudo vira verdade. E a gente tem que estar atento aí nesse aspecto. Vamos ver mais aqui para frente. A mensagem foi para todos os povos do mundo, essa mensagem da imortalidade da alma. Os assírios criam nela, os babilônicos, os medos e os persas, os gregos. Vamos trabalhar um pouquinho a história desse aspecto. Todos esses povos acreditavam na imortalidade da alma. Todos eles. Mas eles tinham pensamentos muito variados. Muito variados. Então, o filósofo grego sentou para condensar esse pensamento e dizer, é desse jeito. E esse filósofo grego, chamado Platão, ele teve um sucesso mais abrangente. Então, a sua teoria passou a ser mais conhecida porque ele meio que refinou essa crença na sua obra chamada Phaedon. Ok? Tem aí, você consegue comprar aí a obra Phaedon de Platão. Platão, ele tinha a crença na imortalidade da alma. Ele é um filósofo grego que organizou essa crença da imortalidade da alma na obra Phaedon, afirmando que a alma é tipo uma entidade que habita do corpo. Ela é eterna e quando a gente morre, ela sai. Ele dizia que o corpo é a prisão da alma. Essa crença é chamada de dualismo, dicotomia entre corpo passageiro e a alma supostamente eterna. Vamos lá trabalhar as ideias de Platão do dualismo grego. Você já viu falar em amor platônico? O que quer dizer amor platônico? É porque Platão ele tinha a ideia dualista. A ideia dualista era assim, ó, que existia o mundo da matéria e o mundo espiritual. O mundo da matéria era sujo, o mundo espiritual era limpo. O mundo da matéria era imperfeito e limitado. O mundo da espiritualidade, ele era perfeito e ilimitado. O mundo da matéria, nós tínhamos as coisas materiais. No mundo espiritual, nós tínhamos as ideias. Por isso que, então, Platão se detinha muito em pensar, porque ele estava trabalhando as ideias espirituais, aquilo que era perfeito nele. Então, Platão entendia que o pensamento era perfeito, mas a prática era complicada. Então, por exemplo, é com esse pensamento que o catolicismo vai começar a se fustigar. Porque a ideia era o seguinte, eu quero ser perfeito, ser semelhante a Cristo, mas na minha carne eu não consigo. E aí o que os padres falavam? Pega o chicote e se bate. Por quê? Ferindo o corpo, você consegue libertar um pouco mais a alma. Então era por isso que os camaradas se autofustigavam, baseados na ideia de Platão, que foi para dentro da igreja por causa de Agostinho. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, esse Platão acreditava então no mundo das ideias e no mundo da matéria. O mundo das ideias, muito o mundo perfeito, o mundo espiritual,
e o mundo da matéria imperfeito e limitado. Quando se tratava de nós, os seres humanos, ele entendia que o ser humano tinha dentro de si uma alma, e essa alma fazia parte do mundo das ideias. E a matéria fazia parte do mundo material. O nosso corpo fazia parte do mundo material, imperfeito. Então, quando Platão fala de amor, ele diz que o amor humano é podre. Mas quando você trabalha o amor nas ideias, é o amor perfeito. Deu para entender? Então, quando fala amor platônico, está se referindo ao mundo das ideias, que o amor está no mundo das ideias. E no físico está o eros, que é o sexual, sabe? Mas o amor ágape, né, estava no mundo das ideias. Deu para vocês entenderem aí? Quando se fala amor platônico? Então ele entendia que o ser humano tinha uma alma eterna e imortal. E esse camarada escreveu isso e diz que quando a pessoa morria, a alma saía e era liberta para a sua eternidade aí e tudo mais, né? Bora lá prosseguir ainda. Olha a diferença do pensamento bíblico do pensamento de Platão. Para Platão, alma é a essência divina em nós. Para a Bíblia, a alma é uma pessoa. Gênesis 2, verso 7. Deus juntou o pó da terra, mais fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, e não a ter alma vivente. Para Platão, o homem tem uma alma. Para a Bíblia, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Para Platão, o homem não morre, ele é imortal. Para a Bíblia, a alma morre. Ezequiel 18, verso 4 e verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Na morte, a alma humana se desprende do corpo para Platão. Na Bíblia, na morte, a alma humana se desfaz ao separar o fôlego de vida e o pó. O pó volta a ser pó, o fôlego volta a ser fôlego, e a alma, que é a junção dos dois, se desfez. Para Platão, na morte, a alma tem consciência. Mas para a Bíblia, ao homem morrer, a alma perde a memória, fica inconsciente. Para Platão, a alma reencarnava. Para a Bíblia, o homem não reencarna. Ele vai ressuscitar. Ele vai voltar a viver. A história seguiu nesse caminho aqui. Platão condensou os pensamentos de sua época na sua obra Fédon. E ele escreve lá sobre a imortalidade da alma, que quando morre sai, que o corpo é a prisão da alma e tudo mais. Só que o Império Romano dominou a Grécia. E quando o Império Romano domina a Grécia, ele absorve a cultura grega, criando a cultura greco-romana. Então agora os deuses da Grécia passam a ser os deuses de Roma, apenas com nomes trocados. E a cultura da imortalidade da alma, que já existia também em Roma, tá? Mas a cultura, ela passou a beber da fonte platônica, e os pensamentos de Platão, as explicações de Platão, é que viraram majoritária em Roma, por conta deles terem absorvido a cultura grega, criando a cultura greco-romana, que na realidade era mais grega do que romana. Aí o que acontece? A igreja cristã viveu no período do Império Romano. Tá? A igreja cristã viveu nesse período. Só que o Império Romano quis acabar com a igreja. Fez uma perseguição absurda querendo acabar com a igreja. E ele conseguiu? Não. E quando ele não conseguiu, ele agiu de outra forma. Parou de perseguir, né? Constantino abole o decreto de Diocleciano, que era uma perseguição que veio do ano 303 até o ano 313. E aí, Constantino para essa perseguição, e Constantino se diz convertido ao cristianismo. E a igreja ficou muito feliz, porque o imperador disse que se converteu. O imperador parou a perseguição. Constantino depois vai lá, no dia 7 de março do ano 321, muda a guarda do sábado para o domingo. Por quê? Porque não era cristão nada, ele era mitraísta, adorador do sol. E o dia da adoração do sol era o domingo. Então ele muda de dia de guarda, implanta o domingo como dia de guarda em todo o Império Romano.
No ano 325, ele, Constantino, convoca o concílio de Nicéia, ou seja, ele, o imperador romano, mandou a igreja se reunir no concílio. Resolveram algumas questões, né, sobre trindade, divindade de Cristo e tudo mais, alguns aspectos, e inclusive estabeleceu agora o domingo dentro da igreja, falando ele em relação à Páscoa. E a partir desse momento é que começam a dizer que o domingo era o dia especial porque Jesus ressuscitou. Mas nada na Bíblia. Fizeram isso por causa do imperador Constantino. E, definitivamente, em 380, Teodósio vai ratificar a Igreja Católica como apostólica romana, a religião do império, e acabou. Então, o que acontece? A cultura agora de Roma, que na realidade era a cultura da Grécia, juntamente com aquela imortalidade da alma, passou agora a prevalecer dentro da igreja. Especialmente depois dela passar pelas mãos de Agostinho. Agostinho de Hipona viveu numa época em que era bonito falar dos filósofos gregos, né? Quem queria mostrar que tinha conhecimento profundo tinha que falar de filosofia. Então, o que acontece? Vai acontecer uma coisa bem interessante na igreja. Agostinho vai pegar as obras de Platão e vai trazer para dentro da igreja. Ele vai cristianizar Platão, Agostinho. E Tomás de Aquino vai cristianizar Aristóteles, vai trazer para dentro da igreja. E assim, a filosofia grega passa a dominar dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que a teologia católica é basicamente filosófica, porque ela vem com embasamento grego. E aí, então, que ele, com base nos pensamentos de Platão, faz associação com a Bíblia e assim entra no cristianismo católico apostólico romano o pensamento da imortalidade da alma. Tá? Então, veja só a história. Vem de Satanás, vai por vários outros povos, Platão condensa isso na obra Fédon, os romanos absorvem a cultura grega, inclusive as obras de Platão, e Agostinho pega as obras de Platão, quando a igreja vira romana, e cristianiza o Platão, transformando as ideias de Platão como se fossem ideias bíblicas. Agora, o que acontece? A igreja apostatou, correto? Matou milhares de pessoas, torturou um monte de gente aí na Idade Média, tudo mais. A igreja apostatou. Perseguia quem lia a Bíblia. Olha só que coisa absurda. Toda pessoa que lia a Bíblia era chamada de bruxo e era morta. Porque dizia que só os padres poderiam explicar a Bíblia. E aí, então, matavam as pessoas. Aí, o que acontece? Dessa igreja morta, Deus levanta um populacho ali, que é a Reforma Protestante. Esses camaradas saem dessa igreja aqui. Começa com Lutero, em 1517, e vai daí para frente. Apesar que já tinha pré-reformadores, como John Hus, tinha, se eu não me engano, tinha Jerônimo, né? Outros pré-reformadores vieram, né? E depois a ruptura mesmo vem em Lutero. Só que esses reformadores, eles saíram de dentro da Igreja Católica. Então, eles trouxeram consigo as crenças que tinha no catolicismo, muitas delas, inclusive a guarda do domingo e também a imortalidade da alma. E esses camaradas foram quem deram origem às igrejas protestantes. É por isso que os protestantes hoje mantêm a doutrina da imortalidade da alma, que veio do catolicismo, que o catolicismo pegou de Roma, que Roma tinha pegado da filosofia grega de Platão, e que Platão tinha condensado de outros povos antigos. Isso você pode ir atrás e você vai verificar que é isso. Então, essas várias denominações mantêm, na realidade, essas doutrinas que, na realidade, são pagãs. Por isso é que se crê na imortalidade da alma aí. A imortalidade da alma se espalhou pelo mundo fortemente, começando ali nos Estados Unidos, França também, tudo mais, com a organização mais profunda aí das ideias. Começa na casa dessas mulheres aqui, ó, as irmãs Fox. Leah Fox, Kate Fox, né, que é a Catherine, e a Margaret Fox. Por isso que as irmãs Fox.
Fox era o sobrenome da família. Elas moravam nessa casa aqui, tá? Conhecida como a Casa das Irmãs Fox. Existe até hoje, mas é lógico que está bem melhorada, porque a sociedade espírita cuida dela hoje, tá? Essa casa, elas mudaram para ela, a casa em Hydesville, né? Elas se mudaram para essa casa. Pois não, Wesley. Quem cuida da casa dos Fox, que cortou aqui na hora que você falou? Quem cuida eu não sei, mas a Federação Espírita mantém alguns cuidados lá. Inclusive tem uma placa, okay. Uma placa da Federação Espírita na frente da casa. Ela é tipo um museu, se eu não me engano, e eles dizem assim na placa, né, que aqui começou o espiritualismo moderno. Casa das Irmãs Fox. Essa casa, elas se mudaram para essa casa e elas supuseram, quer dizer, tinham falado para ela ali que a casa era uma casa mal assombrada, tá? E aí eles não acreditavam nisso, então tudo foram para casa. As meninas eram novas e assim foi. Mas aí o que acontece? Nessa ideia de casa mal assombrada, né? Muitas coisas ficaram na cabeça das meninas, né? E as meninas começaram a brincar com isso. Amarravam maçã, por exemplo, lá do andar de cima, num cordinha, e à noite elas soltavam, dizendo que houve o barulho. E aí elas brincavam, aquele negócio. Só que a mãe começou a ouvir os barulhos e falou, e agora? A mãe não supunha que as filhas estavam imaginando isso. Então, a princípio, começou com uma brincadeirinha. Só que, em dado momento, começaram a se ouvir coisas mesmo estranhas. E aí, elas ouviam pancadas nas paredes, né? Tal. E aí, elas ouvindo esses negócios, uma delas, se eu não me engano, foi a Catherine, né? A Kate, ela tomou coragem de perguntar. Ela falou, se é uma pessoa mesmo, bate aí de novo. Aí só. E aí elas começaram a conversar. Ela falou, então bate aí com a idade de cada uma de nós. Aí batia. A idade que tinha uma. E aí o negócio começou a ficar estreito, começou a ficar estranho. E o negócio espalhou pela vizinhança. Espalhou pela vizinhança. Ficou tão tremendo que, assim, ficou conhecido, né? Que a vizinhança começou a olhar, tal, aquele negócio, tem os espíritos na casa delas. Começaram a chamar elas de vidente e tal. E elas não gostaram disso. E aí elas tentaram mentir. Elas falaram, olha, isso não aconteceu. Mentira, mentira, mentira. Isso não aconteceu. Mas não deu para elas segurarem. Anos mais tarde, elas voltaram a falar, não é mentira, é verdade. E ficaram conhecidas como essas videntes e tudo mais. E hoje a sociedade espírita reconhece elas. E os livros de história sobre espiritismo vai falar sobre elas. Você pode procurar na internet a Irmãs Fox, você vai ver que começou lá, essa comunicação aí, tá? Por volta do ano de 1948, se eu não me engano. 1948. Veja que é bem próximo ali do princípio do Adventismo também, né? Decepção em 1844 foi, né? Tanto é, né, que aqui, ó, eu fui buscar, tá? Na Enciclopédia Espírita, aí, tá vendo? Enciclopédia Espírita Online. E aí, ó, eles mesmos põem lá a história delas. Tá? E aí, ó o trecho do livro, né? Foi nessa noite que um dos grandes pontos da evolução psíquica foi alcançado. Desde que foi nessa noite que a jovem Kate Fox desafiou a força invisível a repetir as batidas que ela dava com os dedos. O desafio da mocinha, embora tivesse sido feito em palavras brandas, foi imediatamente respondido. Cada pedido era respondido por um golpe. A mãe fez uma série de perguntas e cujas respostas foram dadas em números, mostravam maior conhecimento de seus próprios negócios do que ela mesma possuía, pois os arranhões insistiam, enfim. Então foi assim que começou, tá? E aí o negócio começou a crescer, essa ideia. Porque como é que Satanás se valeu disso? Dizia para essas pessoas que eram pessoas que morreram, aí a sua alma saiu, desencarnou,
estão no mundo lá dos espíritos e elas querem nos ajudar e vêm aqui. Aí você perde o seu parente, tá com o coração doendo e fala, oh Deus, eu queria conversar com o João, com a Tereza, aquele negócio, você fica daquele jeito. Aí Satanás vem, se disfarça do João, conversa com você, já era. Você vai acreditar em imortalidade da alma e vai seguir as orientações de Satanás durante toda a sua vida. E quem está falando aqui, viu, gente? Tá? Eu já participei de várias religiões, como eu falei para vocês, comecei servindo Satanás. Uma delas, espiritismo, macumba, candomblé. Eu participei dessas religiões. Esse é o ensinamento. Então, quem está falando aqui provou da fruta. Não é ninguém sem conhecimento, não. Tá? Então, olha só o que ocorre aí. Em seguida, né, como ficou meio anuviado com essa ideia aí delas serem ou não verdadeiras e tudo mais, Satanás precisava dar uma força maior e que não deu por meio dessas irmãzinhas aí, embora o assunto ficou conhecido nos Estados Unidos. Aí então ele sai, né, do colo das irmãs Fox para esse cidadão aí, tá? Seu nome é Hippolyte Léon Denisard Ribeiro. Esse camarada aí não era qualquer um, não, tá? E ele usava um pseudônimo chamado Allan Kardec. Que o espírito com quem ele batia papo disse que ele viveu com um cidadão chamado Allan Kardec na cultura celta e os cambau, então ele usava esse pseudônimo de Allan Kardec. Esse cidadão aí, ele não era qualquer um, não. Ele buscou agora o cabra de peso. Ele era graduado em ciências e letras. Ele também advogava, porque naquela época não precisava fazer direito para advogar. É só você ser um cara bastante inteligente, culto, ser advogado. Advogava, também chegou a advogar. Atuou como pedagogo lecionando. Olha o que ele ensinava. Química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada, francês. E ele era fluente só nessas linguinhas aqui, ó. Alemão, inglês, italiano, neerlandês e espanhol, além do francês, sua língua natal. E ele traduziu livros dessa língua para o francês. Eu quero dizer para vocês, Satanás quer pessoas inteligentes e usa pessoas inteligentes. E o povo de Deus também não pode ser ignorante. A gente precisa se aprofundar. Ser humildes. Tem muita gente, eu sou o ensinador, o professor, o pregador. Você não é nada, você é fezes. Mas quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus transforma você em adubo para ter utilidade. Então, a gente precisa estudar, gente, se aprofundar. Quanto mais a gente estudar, vai ser melhor. Muitas vezes eu vejo o povo de Deus perdendo tempo. É Netflix, é internet, é WhatsApp, é aquele negócio, é Facebook, aquele negócio. Só brincadeira, ou então não faz nada da vida. Queridos, a gente precisa estudar, se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento de ciência, de química, de física, fazer uma faculdade. A gente precisa, porque esse tempo final, Deus também vai usar todas as pessoas. Mas aqueles que estudarem mais poderão ir mais além. Dá uma olhada na Bíblia. Paulo, ele era servo de Deus. E Pedro também. Os dois eram servos de Deus. E Deus usou os dois. Mas quem foi mais longe? Obviamente Paulo. Rodou o mundo. Por quê? Mais conhecimento. Mais cultura. E Deus pôde usar mais. Então, queridos, quanto mais a gente puder encher a cachola de informações boas, estudem. E esse camarada, esse estudioso aí, o Hipólito, ele ouviu na época dele um assunto das mesas girantes. Mesas girantes era um cara que estava estudando lá e ele trabalhava com energias e tal, né, que ele chamava de magnetismo animal. E aí as mesas acabavam girando lá de acordo com essa energia, nesse magnetismo animal.
E aí ele se interessou por isso, começou a estudar. Foi aí que ele começou agora a veredar por esse caminho. E aí um espírito se revelou a ele, que na realidade é Satanás e seus anjos, ou o próprio Satanás pessoalmente, e começou a instruir ele no que ele deveria fazer, no que ele deveria escrever. E assim se consolida de uma vez por todas o espiritismo moderno, que é aquela doutrina lá começou em Gênesis, na boca de Satanás, que o homem é imortal e que hoje continua dominando corações aí para tudo quanto é lado, né? Olha só que coisa interessante aqui, ó. Tirei do site Cultura UOL algumas curiosidades sobre ele. Kardec era membro da Sociedade de Frenologia de Paris e utilizou as teorias da frenologia. O que é frenologia? Eram os estudos de Franz Mesmer, tá? Que deu origem ao mesmerismo, e ele estudava o freno, que é um nervo cerebral, e era o caminho que ele usava para fazer hipnose. Então, entenda, ele teve ligação com isso e teve certas associações a teorias mesmeristas e também frenológicas, né, nesse pensamento espírita. Então, querido, isso aqui é muito importante. Cuidado, não deixe ninguém hipnotizar você, não. A mente sua hipnotizar. Porque a hipnose é uma espécie de possessão. A possessão demoníaca, galera, que ocorre no espiritismo, na macumba, nas religiões aí afros, né? O que é? É, na realidade, Satanás fazendo-se uso do magnetismo animal, da energia elétrica que a gente tem, e ele nos hipnotiza, e dominando o nosso cérebro, ele consegue agora dar conta do nosso corpo. É por isso que ele orienta nessas religiões, né? Principalmente na Umbanda, Candomblé, que é frequente ali aquela incidência deles no organismo das pessoas, no corpo das pessoas, eles mandam usar 4 coisas. Café, sempre você vai ter lá. Cigarro, sempre você vai ter lá. Bebida alcoólica, especialmente vinho, mas tem outras também. E doces em excesso. Por que eles usam essas coisas? Porque essas coisas desestabilizam o sistema nervoso central e facilita a possessão por mais tempo. Por isso, nós, como povo de Deus, precisamos reduzir muito o consumo de doces e usar doces mais naturais. Precisamos não tomar café, para não desestabilizar o cérebro, tanto porque café ajuda na hipertensão, né? Ele produz vasoconstrição e aumenta a pressão. Pode dar acidente vascular cerebral ou infarto. Bebida alcoólica. O cristão não deve estar bebendo bebida alcoólica, tem que ter a mente clara. Deus quer povo com a mente clara. Olha a Bíblia que você vai ver que toda vez que entrou bebida alcoólica, lascou tudo. Ó, Noé amaldiçoou seu neto. Nadab e Abiú foram mortos porque ofereceram fogo estranho, porque tomaram vinho lá antes de entrar no templo. Davi quis enganar Urias dando bebida alcoólica para ele. Você vai ver o rei Belsazar, quando ele toma bebida alcoólica, ele usa as taças do templo do Senhor e perde o seu reino naquele dia. Você vai ver também o uso de bebida alcoólica, Herodes, que acaba matando João Batista. Toda vez que entrou bebida na Bíblia, é uma forma da Bíblia te dizer, não estrague a sua mente, não use drogas, e bebida alcoólica é droga. Aí você pode falar assim para mim, mas Jesus deu vinho. Galera, a palavra vinho, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ela é a palavra usada para vinho alcoólico e para suco de uva. No Antigo Testamento é a palavra ain, e no Novo é a palavra oinos. Essas palavras servem tanto para suco de uva como para vinho fermentado. E aí, o contexto é quem vai dizer. Agora eu faço uma pergunta. Jesus deu vinho alcoólico para as pessoas ou Jesus deu suco de uva? 2 características mostram que era suco de uva. Primeiro, é que o mestre Sala falou, nossa, esse é o vinho bom. O que ele chamava de vinho bom? Vinho novo, que tinha acabado de sair da uva.
Segunda característica, se Jesus deu bebida alcoólica para as pessoas, ele não é melhor que o traficante. E aí é você que vai decidir se ele deu álcool ou se ele deu bebida alcoólica. Ah, mas faz bem pro coração. Vinho faz bem pro coração. É lógico, do coração você não vai morrer porque tomou vinho. Mas vai morrer de cirrose, vai morrer de câncer. Na bexiga, no intestino, no rim, no estômago. Porque o que faz bem não é o vinho em si, mas é o resveratrol, que é um elemento da uva. Se você tomar suco de uva, você está consumindo resveratrol e não álcool. Então não fica usando essa desculpinha, tá? Porque nem a Organização Mundial de Saúde aponta o vinho como profilático. Nem eles. Por quê? Porque eles sabem que o remédio é na uva, o remédio não é na bebida alcoólica, não está no álcool em si. E a quarta coisa que eles usavam é cigarro também. O servo de Deus não deve fumar. Então, se você fuma, meu irmão, conhece alguém que fuma, trabalhe com a vida dessa pessoa para ela se livrar disso. Porque é o modo de Satanás destruir a mente, dominar a mente e também estragar a saúde. Depois a pessoa fica com câncer lá, alguma coisa, e fizer uma pulmonar, Satanás fala na orelha assim, ó, olha, Deus te colocou um câncer, quando na realidade foi a pessoa que usou um produto que Satanás criou. Então, queridos, tem a ver com hipnose, não deixa ninguém dominar a sua mente. E tem também um outro aspecto deles, que eles são contra a doutrina da Trindade. Tá. Outra coisa aqui é que a frenologia acreditava que os brancos eram superiores aos negros, tá? Os brancos eram uma raça superior. E isso é muito interessante. Por que ele se inclinava a estar com esse pensamento? É porque é o seguinte, o espiritismo crê que nós estamos numa evolução espiritual. A gente morre, volta, reencarna, e aí a gente vai evoluindo à medida que a gente vai vivendo as vidas. Então, a ideia do evolucionismo, para ele, fazia muito sentido. Então, então, abraçou. Então, tem a ver com as ideias também. O espiritismo vai estar ligado com as ideias do evolucionismo, tá? Porque ele trabalha com a ideia de evolução espiritual, evolução da alma, né? De Charles Darwin aí, vai ter associação. Outra coisa que é interessante é isso aqui, ó. Kardec faleceu aos 64 anos, né? Estava escrevendo a publicação sobre magnetismo e espiritismo, né? Então, cuidado com esses negócios aí, pessoal, de usar magnetismo, pulseiras que te equilibram e tudo mais. Tome cuidado com esses aspectos aí, tá? Ou com o reiki, que trabalha magnetismo animal, a energia humana aí para te equilibrar. Toma cuidado. Até em hospital tá entrando o reiki aí. Tudo tem a ver com o espiritismo, são os demônios que estão lá trabalhando. Outro texto que é interessante aqui, esse é do Grande Conflito, página 552, ele diz o seguinte, ó, a lei de Deus é posta de parte e é desprezado o espírito da graça. O sangue do concerto é tido em conta de coisa profana. Os espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador ao mesmo nível. Então, veja, os demônios, o espiritismo aí, nega a divindade de Cristo. Então, veja que hoje tem muitas religiões. Ó, o Salão do Reino de Testemunha de Jeová, os muçulmanos não acreditam, até muitos dissidentes do adventismo não acreditam na divindade de Cristo, não acreditam na divindade. E são os espiritismos que pensam nisso. Olha textos espíritas direto aqui, ó. Leon Denis, olha o que ele diz. Longe de externar a ideia sacrílica de que era Deus, em todas as circunstâncias, Jesus fala do ser infinito como a criatura deve falar do Criador. Então, para o Espiritismo, Cristo é uma criatura. Jesus Cristo não é Deus, é criatura como a criatura do Pai, como todos nós. Todos acreditavam no Filho criado pelo Pai. Ele, Jesus, é uma das suas criaturas, Filho do Altíssimo, Filho de Deus e irmão dos homens, como qualquer espírito criado. Não admitimos o mistério da Santíssima Trindade, por achá-la absurdo e inexplicável. Este ensino monstruoso da Santíssima Trindade, negação da razão humana, não passa de uma construção, de um andaime arbitrário e fictício de deduções fantásticas. O dogma da Trindade não encontra o menor respaldo no seio da doutrina espírita. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Olha só. Então, para eles, o Espírito Santo não existe. É o Espiritismo que é o Espírito Santo.
Não cogitamos da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é pessoa. Que entendemos ser não uma individualidade ou uma pessoa da Trindade. Enfim, essa doutrina acabou se espalhando pelas religiões modernas e estão aí permeando o mundo. Só que a gente vai parar por aqui, porque senão isso tudo vai ficar muitíssimo longo. Tem muita coisa que eu vou falar ainda. Vou trabalhar parábola do rico e do Lázaro, em verdade digo, hoje estará comigo no paraíso. Vamos explicar esses textos, mas isso vai ter que ser nas próximas aulas. Que Deus abençoe vocês. Neste momento, vocês têm a oportunidade de fazer perguntas para aquilo que a gente foi apresentado aí, alguma coisa que você queira saber. Eu já entendi tudo aqui. Depois eu só vou perguntar uma coisa para o senhor sobre o 380 na ratificação, mas não é uma dúvida, é só uma questão mesmo de conhecimento. 380? Depois você me fala. É, que o senhor falou assim, 380 da ratificação. Eu anotei aqui. Ah, tá. 380, dá uma olhada, digita na internet assim, ó. Teodósio 380. E vê o que Teodósio fez. Teodósio. Tá? Eu estou falando da igreja se tornar... quando a igreja começou a se misturar com o Estado, e ela se tornou romana, né? Tá, então é para pesquisar 380 Teodósio. Isso, ano 380. Ou 380 DC Teodósio. Aí você lê o que ele fez lá, você vai entender melhor. Tá? Então, queridos, não havendo perguntas, vou fazer uma síntese. Vimos aqui no começo que Deus cria o homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida. E o homem passa a ser uma alma e não a ter uma alma. Vimos também que enquanto Deus diz que o homem no pecado é mortal, Gênesis 2, 16, 17, Satanás diz que é imortal. Gênesis 3, verso 4. Deus diz que a alma morre. Ezequiel 18, verso 4 e verso 20. Satanás diz ao contrário. Aí nós vimos a questão histórica, que passou por todos os povos, nós vimos os egípcios, vimos a crença deles da imortalidade da alma, como é que eles faziam, por que eles faziam múmias. Nós verificamos como essa teoria foi condensada por Platão, porque ele cria no dualismo grego, né, que tinha o mundo das ideias e o mundo da matéria, que é o mundo da perfeição e o mundo da imperfeição. Ele acreditava que a alma fazia parte do mundo das ideias, mundo da perfeição, e o corpo fazia parte do mundo da matéria. E quando morríamos, o corpo, então, ia para o pó, para a matéria mesmo, e a alma agora era liberta para a sua eternidade. Então, Platão tinha esse pensamento, e esse pensamento passa por Roma, nós vimos, né? Quando Roma absorve a cultura grega, criando a cultura greco-romana, e essa cultura greco-romana acaba chegando na igreja, porque a igreja se tornou católica apostólica romana. E aí, dois filósofos, Agostinho e Tomás de Aquino, eles trazem, eles convertem os escritos de... Agostinho converte os escritos de Platão para o cristianismo, e o Aristóteles traz as ideias, e o Tomás de Aquino traz as ideias de Aristóteles para o cristianismo. Aí, do cristianismo, ele sai para as igrejas, hoje chamadas igrejas protestantes, que levam essa doutrina aí de vento e popa, né? E estamos aqui para pensar nesse caminho. Aí trabalhamos as ideias das irmãs Fox, quando o espiritismo moderno começa agora a se condensar, se desenhar, mas como elas ficaram no meio termo, acabaram dizendo que era mentira e depois voltaram atrás, dizendo não é verdade, mas aí ficou aquela dúvida, Satanás escolhe um cara muito mais bem preparado e usa ele para, de uma vez por todas, solidificar esse pensamento espírita no mundo inteiro. E aí o negócio avançou nas mãos desse camarada e chegou em todo mundo, né? E aí nós vimos aí que esse camarada, ele não acreditava. Ele acreditava em hipnose, veja só, se envolveu com hipnose, então toma cuidado com isso. Os produtos que eles usam para hipnose, né? Verifica aí, né? Nas religiões aí, né? Bebida alcoólica, café, cigarro e excesso de doces.
Então, nós, como cristãos, obviamente, temos que manter a mente mais clara, cuidar de nossa mente, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Da mente sai as saídas da vida, e Satanás quer a sua mente. Vimos também que ele trabalha contra a doutrina da Trindade. Então, nós trabalhamos só a ideia, a questão aí do Espiritismo, tudo mais, e nós vamos só ler um texto para a gente fechar, tá? Porque eu disse que a alma fica inconsciente quando morre, né? Que a pessoa fica inconsciente quando ela morre, mas eu vou usar um texto para mostrar, porque nós não falamos isso. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6, ele é um texto. A gente vai usar mais semana que vem, mas só fica esse texto aí para vocês manterem aí a ideia bíblica como central e não terminar com uma ideia demoníaca aí, né? Eclesiastes 9, verso 5, Salomão escreve: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E a memória, ela tá, a memória é uma questão que está no físico. Acabou, morreu. A memória ficou entregue ao esquecimento, diz a Bíblia. Seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram, não tem sentimentos. Já não tem parte de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então fica esse texto aí para a gente fechar o estudo e nós vamos orar para finalizar. Que Deus abençoe vocês. Já pensem já, semana que vem é continuação do estudo. Já anotem suas perguntas e tudo mais, que é importante. Oremos a Deus. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer por essas verdades que o Senhor nos trouxe essa noite. E pedimos que o Senhor nos ajude a continuar prosseguindo no conhecimento da verdade, para que não sejamos enganados. Esses meus irmãos que possivelmente não participaram de religiões de cunho espíritas não faz ideia de como esse engano é poderoso. E quando o Satanás se manifesta aí como um ser luminoso, dizendo que era uma pessoa que morreu e foi para o mundo dos espíritos, os nossos olhos, quando veem isso, nós nos tornamos muito agitados e é muito difícil não acreditar. A única forma do seu povo não ser enganado é conhecer a verdade, que a verdade é que nos libertará desses enganos. Que cada um de nós nos dediquemos mais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Eu vou abrir o